Bom dia! Hoje eu vou falar com a Vera Campolina, uma amiga querida que tem muito para ensinar, muito para compartilhar. Mas antes eu vou explicar um pouquinho sobre Conexão Core, ok? É um espaço de fortalecimento dessa energia feminina que a gente precisa ativar para a gente se tornar a nossa potência e conseguir, então, fazer, entrar em contato com o que é natural, o que é a nossa natureza, né? E a gente faz isso através de encontros, workshops, vivências que pulsam autoconhecimento, empreendedorismo e autocuidado. Então, a gente vai. A gente tem feito lives diárias aqui para trazer mulheres que compreendem mais sobre alguma coisa para ativar essa potência. Então hoje a gente vai falar com a Vera Campolina, que ela já entrou. Vera, entra e sai e me solicita de novo para entrar, por favor. E é uma pessoa muito, muito especial. A gente fez a formação de aconselhamento biográficas juntas. Eu era a mais nova da turma e ela a mais velha. E ela tem uma sabedoria muito incrível para compartilhar. Ela trabalha com pessoas que, de alguma forma, lidam com a morte. E ela teve câncer e tem um olhar assim para esse limiar, né? E agora muita coisa está mudando na nossa vida. Vera, entra e sai e vê se aparece para você o solicitar, tá? Solicitar a participação, como eu te mandei lá no WhatsApp. É a segunda live da Vera, então tenham paciência que ela vai chegar, tá bom? Mas ela tem uma sabedoria assim de conseguir trazer com leveza esse conteúdo, esse conhecimento que é saber lidar com a morte. E a gente está preparada para ela. Né? E agora, deixa eu ver se eu consigo solicitar para você aqui. Vamos ver se vem agora. Ajudar a gente a compreender assim, o que a gente matou ou o que morreu para nós na nossa desde o começo dessa pandemia, né? Muita coisa vai morrer, muitas pessoas infelizmente vão morrer e aquilo que a gente conhece como forma de conviver em sociedade também morreu e cabe a nós a compreender o quanto isso vai realmente fazer a gente seguir adiante sem estar nesse lugar de resistência ao que morreu para querer voltar àquilo que não é vivo mais. Então, o que é que está vivo? Qual é o jeito de fazer? Vera, eu te mandei aqui a solicitação. Ah, ela está chegando. Aê! E aí, Vera, tudo bem? Tudo bem com você, Deu olha lá. certo! Para mim, esse é o grande parto. Que lindo, que bom que você veio. Ô, Ai, Vera, para mim aqui é uma honra poder estar com você e da gente se reencontrar aqui nesse momento tão atípico, né? E nessa deliciosa manhã de outono, né? Muito bom. sim, que bom, que bom. Ai, Vera, eu acho que tem muita coisa para a gente falar, muita coisa que eu queria te perguntar e que talvez sirva para quem está aqui com a gente, porque como você já lidou com essa questão da morte e Aham, tem contato não só com isso como uma vivência pessoal, mas sim aham, com mulheres que estão passando por algum problema de saúde e que estão lidando com a morte. Como é agora todo mundo ter que lidar com a morte?
e agora a gente ter que lidar não só com a morte de pessoas, ou de lidar com a doença, né, e de ter medo de morrer, literalmente, como a gente entrar nesse lugar da morte, do que a gente conhece como convivência social. Exatamente. Esse tema e essa questão da morte é um tema que eu acho assim fulcral para a gente conseguir compreender e estar verdadeiramente na vida, né? Então, para mim, a morte ela é um grande portal que ela espelha a minha vida. Então, quando eu trago esse tema para a consciência, para poder trabalhar com ele, eu também, como a morte espelha a minha vida, ela me coloca nessa condição, eu tenho como fazer esse olhar para a vida e ver como está sendo a minha vida, né? Já que essa finitude se apresenta. É uma coisa natural que todos nós vamos encarar uma hora, né? E agora tem uma questão interessante aí, Lela, que é uma questão cultural. Então, na nossa cultura, isso é cultural mesmo, que esse tema morte, ele varia de acordo com a cultura, né? Então, a gente até pode ver aqui perto, no México, o Dia de Finados, como é que eles comemoram, que é bem diferente, né, do nosso e tal. Então para nós aqui no Brasil, a morte é um tema que está debaixo do tapete, ele não é falado. Então, o que é falado aqui? Fala-se dos mortos, nós falamos dos nossos mortos, mas a gente não fala sobre a morte, né? Então, é muito... E agora, ela com a pandemia, ela chega com força, né? Então, ela dá uma acordada nessa questão para nós, e como você disse, e que são várias mortes que estão acontecendo simultaneamente, que tem muitas mortes físicas, né? Mas tem outras mortes numa outra dimensão. Esse mundo que a gente vivia antes da pandemia, em que medida que ele ainda vive ou em que medida que ele está morto? Né? Porque, às vezes, ele pode estar nos sinalizando que tem muito mais aspectos que estão morrendo ou já morreram nele, do que... E o que não significa que seja ruim. Aí não é uma questão, né, de um juízo de valor, mas porque pode significar uma abertura para o novo também, né? Então, como você estava falando, essa questão, né, lido muito com mulheres com processo vivenciando o câncer, né? Eu mesmo já tive o meu, acho que por identificação que a gente vai trilhando um caminho, né? Então, quando a doença vem, ela também te coloca esse portal bem aqui, né, próximo, e o que faz um movimento grandioso na vida da pessoa. Então, é belíssimo, sabe, o movimento que faz. Mesmo que essa pessoa faleça em breve, né? Mas que ela tenha oportunidade de dar um significado, um sentido para a vida dela, até no último momento. E como que a gente pode agora, né, mesmo talvez não no leito da morte física, como que a gente pode perceber a morte etérica de projetos, de realidade do convívio social? Como que a gente percebe se aquilo, né, como você traz, está vivo ou está morto, se o que a gente está vivendo, vivíamos antes, continua vivo ou não? Como que a gente tem uma noção mais disso, acirrada, né, disso? Eu acho que, didaticamente, é interessante abordar a questão da morte física, primeiro, para depois daí a gente derivar para esse outro, né? Então, porque como que a morte física ela nos é apresentada? Então, para além da finitude, vamos ampliar esse conceito e assim, e aí nós vamos caminhar um pouco dentro de uma visão mais antroposófica, tá?
Então, todo ser vivo... então, antes disso, quando eu falo de morte, eu estou falando de desintegração. Tá? Então, essa é uma palavra que eu fiquei procurando qual que é a palavra que ia ser um gancho entre uma coisa e outra. Então, eu cheguei nessa aí, na desintegração. Então, todo elemento vivo, e assim como nós somos constituídos dos elementos básicos. Água, terra, fogo e ar. Né? E como? Então, o que vai morrer, e que dessa morte física que a gente está falando, é o nosso corpo, matéria, que é o equivalente à terra, né? Que é o nosso corpo físico. E esse corpo fluídico, que tem a ver com a água, é a primeira manifestação física no processo do morrer. E como que ele se manifesta fisicamente? Na desidratação. Tá? Então, quando a pessoa está se aproximando do processo de morte, ela vai se desidratando, os fluidos do corpo dela começam a diminuir, ela vai fazer menos xixi, ela vai ter menos secreções e assim sucessivamente. Né? E tem um limite que o soro ajuda, mas como a questão não é só de colocar mais soro, tem todo um processo que está falindo, aí a pessoa pode até inchar, mas nem por isso ela vai hidratar, né? Então, isso do lado de fora. Do lado de dentro, o que significa isso? É o momento da tristeza. É o momento de encarar a própria vida. Tá? Eu estou falando, então, o que está acontecendo fora e o que está acontecendo dentro. Se a gente pega, por exemplo, a imagem, né, que quando a gente fala desse corpo fluídico que está desidratando, nós estamos falando do elemento água. O elemento água é um elemento que qualquer movimento que eu faça com ele, você tem um copo d'água, ele está sempre na horizontal, né? Ele está sempre na horizontal. É desse lugar aqui que nós estamos falando. Então, é a primeira etapa. Depois, a segunda etapa no processo da morte vai vir, dentro dessas perspectivas, desses elementos, a dissolução do fogo. E o que é que acontece internamente? Externamente, é quando, acho que todos já ouviram falar, que às vezes a pessoa tem uma melhora antes de morrer. É como se juntasse todas as células, o fogo, a energia toda nas células dela, é o restinho que está sobrando. E aí, então, e a pessoa então dá uma melhorada, tá? E internamente, o que acontece? É a fase do amor, onde até os lixos que tem dentro da gente, tudo, a gente perdoa a si mesmo, perdoa os outros, e então é uma fase nutritiva, tá? Embora curta. E depois, a fase final é a qual? É a dissolução do ar. Então, a pessoa vai ter uma alteração na respiração, mais lenta ou descompassada, vai ter uma pausa e depois vai expirar. Tá? E por que eu quis percorrer isso, esse roteiro, que é o físico, que também tem, né, vai acontecendo internamente, até para chegar nessa questão que a morte, porque a gente pensa que o contrário da vida é a morte, né? Mas não é. O contrário da morte é o nascimento. E o nascimento, o que a gente faz quando a gente nasce? A gente inspira. É a primeira inspiração. Ou seja, é a condição sine qua non para eu estar aqui, nesse mundo. E quando eu morro, eu expiro. Então, esse elemento ar que permeia... Então, a nossa vida é uma grande respiração. Uma inspiração quando a gente nasce e uma expiração quando a gente morre. E aí, a gente vai respirando, né, em vários ritmos aí. Então, acho que é importante assim, trazer essa questão. É interessante, né? Então, e a vida fica onde? A vida é o que fica compreendida
entre o nascimento e a morte. Né? Então, por isso que nós nascemos para essa vida aqui, mas para a gente nascer aqui, a gente teve que morrer na nossa vida intrauterina. Não é? Então, a morte, ela não é necessariamente uma coisa ruim, mas ela é, sim, uma coisa dolorosa. Né? Então, tem esse elemento. Então, e aí a gente está falando, que foi a sua pergunta, com relação a essas perdas todas. Perda de projetos, né? Puxa, tinha um projeto de fazer isso, um trabalho assim, tal, foi abortado, porque mudou toda a condição do país. Eu posso estar sofrendo alguma morte em termos de trabalho, eu tinha, mas não tenho mais. Né? Então, essas mortes que a gente vai falar e que não é a morte física, né? É a morte que se dá que se dá na relação, ou seja, tem a ver com o elemento ar. Porque o ar é esse elemento, né? Que faz com que eu chegue até você, inclusive através da minha fala, né, da minha respiração, e que você chegue até mim. Né? Então, eu inspiro o ar de toda a humanidade, né? E expiro esse ar que eu entrei, que entrou aqui em contato com o meu calor e com a minha essência aqui, eu devolvo, então, para o mundo. Então, esse é o mundo da relação. E é nesse mundo que nós estamos tendo perdas. Né? Nós que estamos aqui conversando, né? Estamos bem, graças a Deus, né? Então, mas estamos tendo perdas nesse nível, no nível da relação. E é interessante que essa doença é justamente a do pulmão, né? Quando a gente está falando que a vida é uma grande respiração. E lidar com agora o fato dessa doença pegar justamente no órgão que permite a nossa troca com o mundo. Uhum. É muito significativo. Minimamente espiritual. É muito significativo porque quando a gente assim, amplia, que eu acho que é interessante a gente ampliar esse entendimento para poder a gente encontrar mais significados, né? Aumentar o nosso repertório. Então, em que medida, né? Eu acho que essa é uma pergunta, assim, em que medida que eu estou nessa vida só inspirando, recebendo do mundo para mim, né? E em que medida que eu estou expirando e me colocando, entregando alguma coisa para o mundo. E alguma coisa que foi permeada pela minha essência. O ar que sai não é o mesmo ar que entra. A temperatura desse ar é diferente. Né? Bom, e aí você tinha feito uma pergunta que era assim, como que a gente identifica? Aí, no caso do nível das relações, no nível anímico, que é esse nível do ar. Não é isso? Como que a gente identifica? Como que a gente percebe que a gente está arrastando algo que já morreu? Né? A gente está falando, por exemplo, em projetos, em jeitos de viver, em estilo de vidas, em comportamentos, que a gente está arrastando um jeito de fazer que não tem mais a ver com... não tem mais coerência com quem a gente é, ou está se tornando. Mas a gente continua batendo nessa tecla, a gente continua querendo fazer aquilo acontecer, mas tem um peso, né? E a gente arrasta esse jeito. E agora eu estou percebendo muito isso acontecer nas relações, né? Nessa troca com o mundo, principalmente ao servir, né? Que é a minha principal pesquisa, através do trabalho, a gente quer oferecer para o mundo algo, ou receber do mundo algo
que não mais tem a ver com o novo normal. Mas a gente continua fazendo aquele velho normal, achando que é o jeito de ser e estar. Então, como perceber que aquilo que a gente está fazendo já morreu? Isso aí que você está falando é bem a lei da física, né? Que atua sobre nós. Então, se eu estou no movimento, eu tendo a continuar nele. Então, quando o carro freia, ou o ônibus, que eu estou em pé lá, eu continuo no movimento. O carro parou, mas o meu corpo vai para frente, não é isso? Então, a gente tende, isso é uma tendência que a gente tem, né? Agora, tem duas formas. No caso, você está perguntando de uma forma o seguinte: quando eu identifico alguma coisa que já morreu, mas que eu não tenho consciência dela, né? Porque quando eu tenho consciência, eu sofro, mas aí eu preciso enfrentar. Isso que se eu quero sair do outro lado, eu preciso entrar em contato, né? E enfrentar e vivenciar isso. Agora, a grande questão é quando isso não está consciente. Então, quando isso não está consciente, ele normalmente começa a aparecer através dos sintomas. Então, isso é bem objetivo e tem a ver com a psicoterapia e a psicologia antroposófica também. E o sintoma, então, quando a pessoa está apática, vamos pensar na desidratação lá, do corpo físico. Isso. O que acontece, essa desidratação no corpo anímico, no corpo da relação? Porque o elemento ar é o elemento da alma, da relação, né? Então, é a mesma coisa, quando você está desidratado, você fica apático, né? Você fica sem iniciativa, triste e sem saber por onde vem. Então, primeiro é importante, a primeira coisa que aparece é o sintoma. Porque eu estou muito sem esperança. No Brasil, então, sabe? Então, está falando de um sintoma. É importante falar do sintoma? Porque é importante a gente reconhecer as nossas emoções, sabe? Nomeá-las e ampliar esse nosso espectro das emoções, entrar em contato. Porque emoção, gente, é alguma coisa, como ele é do elemento ar, é alguma coisa que tem que estar em movimento. Então, a gente experimenta e sente todas. Se fica retido, é que é o problema. Aí, né? Então, tá. Só que se eu ficar só no sintoma, ou na emoção que tá aparecendo, ou no sentimento, eu vou abrir para poder expressar, ampliar meu leque aqui, mas eu não consigo atuar aonde eu preciso. Então, eu preciso sair do campo da emoção, ir para o campo do pensar, para poder identificar qual que é o evento, qual que é a causa daquele meu sentimento, ou daquela emoção, tá? E aí, como que eu vou fazendo isso? É um trabalho que normalmente a gente faz com a gente mesmo. Quando a gente não consegue, é que a gente pede o outro, né? A ajuda do outro. Que é um tatear, sabe? Eu estou sentindo isso, mas aí eu tenho que trazer aqui para cima. Mas por quê? Aí eu vou chegar na questão, tá? Tá. Então eu estou sentindo isso, por exemplo, porque esses dias que eu estou de quarentena aqui dentro de casa, eu não suporto mais conviver com meu marido. Sabe? Então, algumas coisas estavam todas por debaixo do pano, agora apareceram. Né? E aí, então, eu tenho que ter essa coragem para olhar para isso. Sabe? E ver o seguinte, isso só está desidratado ou isso já não é permeado mais pelo calor?
Aí, se não for permeado mais pelo calor, se esse ar, a relação, né, que a gente viu lá que no corpo físico, é quando o ar, a troca vai ficando desordenada, e então aí sim, sabe? Quando tá essa não te alimenta mais, você tem uma morte. Você tem uma morte e isso ela precisa ser encarada e nós precisamos enterrar nossos mortos. Porque senão a gente vai ficar igual a assombração, vivendo igual uma assombração, que é cheio das coisas. Eu sempre imagino assim, uma capa cheia de coisa agarrada nela. E a gente fica carregando esse peso, esses cadáveres, achando que a gente está arrasando. Achando que está arrasando. E aí, olha que coisa interessante, e a gente não integra isso na nossa história. Porque eu preciso, o que está morto, eu preciso enterrar, eu preciso ter essa coragem e assumir esse lugar, para que isso torne-se uma memória. Senão, eu arrasto e não constituo uma memória. Compreende? Então, assim, só quando algo morre é que ele vai migrar para um outro lugar e é onde ele vai ficar preservado na nossa história, né? Que é a memória. Não sei se está fazendo sentido, está claro? Né? Eu tô anotando enquanto você fala, porque é muito forte a gente olhar para isso num momento presente, né? Porque o que eu percebo é que a gente está tendo uma oportunidade maravilhosa que a gente sempre teve, mas agora de forma acirrada, de viver vários mundos ao mesmo tempo, várias realidades ao mesmo tempo. E para uns, aquilo que está morto continua vivo para o outro. Quem tem consciência que aquilo morreu, vai enterrar e transformar aquilo numa memória e vai construir o novo, na minha perspectiva, fazendo com que o velho, ou seja, aquilo que morreu, se torne obsoleto. E, sim, dessa forma, não mais útil. E quando a gente carrega esse cadáver querendo ressuscitar vida e trazer vida a custo de qualquer coisa, eu percebo e vejo isso muito acontecendo agora no nosso sistema econômico, político e social, como a gente gasta energia vital apontando aonde está errado, mas como que aonde que as pessoas precisam apontar, na verdade, né? Que é o que você traz, assim, de que olhar para a morte exige coragem, de olhar para isso em nós, para transformar e atuar sobre isso, né? Sem ficar carregando esses cadáveres, ou ficar apontando, falando, nossa, isso não dá mais, pelo amor de Deus, não sei o que e tal. Isso é gastar energia. Gastar energia, exatamente. Então, dentro disso que não dá mais, aí volta, isso não dá mais. Então, eu estou olhando aqui para fora, né? Aí eu preciso olhar para dentro e pensar, dentro disso que não dá mais, o que eu tenho aqui dentro que dá? Né? Exato. Então, e aí a gente atuar na potência da gente, que tem a ver com esse calor, com esse elemento fogo, que é a grande cruz que todos nós temos, é a cruz da humanidade. Da mesma forma que a água é sempre horizontal, o fogo é sempre na vertical. Né? Por isso essa é a nossa cruz. Então, o fogo, você pega um palitinho de fósforo, assim, todo jeito que você vira o palitinho, o fogo está para cima. Né? E o fogo, o que ele nos traz? Ele nos conecta. A questão da luz, né? Que é a luz, a questão da consciência,
E a questão do calor. Tudo para viver precisa do calor. Né? E aí, a morte, ela vem desse fogo também. Porque esse fogo, eu preciso de intensificar ele para calcinar, para fazer virar cinza. Uhum. Então, esse fogo que dentro, né, tem esse elemento, inclusive, do sagrado. Cada um, todos nós temos esse fogo. E todos nós temos essa luz. Sabe? Eu acho Como o que a gente seguinte, intensifica isso dentro de nós, então? quando eu enterro o que está morto, eu vou liberando para aumentar essa área de ocupação desse fogo. Entende? Porque imagina uma fogueira lá. Então, se vai juntando um tanto de cinza, um tanto de, como chama aquilo, carvão em volta, às vezes você pensa que nem tem fogo mais ali. Sim. Não é? Entretanto, aí eu dou uma soprada, então deu o elemento ar aí de novo. Eu dou uma soprada e aquilo pode reacender, e a hora que eu vejo que eu tenho fogo, aí eu vou colocando, vou tirando o que não vai ter fogo mais, que aí é enterrar. Aí, sabe, aí é matar, não só matar, mas enterrar. Porque essa chama, ela está sempre lá. O que muda é a minha percepção com relação a ela. Né? Então, eu posso ter, a hora que eu pensar assim, gente, eu estou numa tristeza tão grande que é como se ela tivesse acabado. Mas é a minha percepção que está mediando e me fazendo enxergar isso, sabe? Mas não significa que ela acabou. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, porque quando a gente está falando desse elemento fogo, né, e tem a questão da luz, da consciência, então tem uma questão, quando tem luz, ou seja, quando eu estou aqui na minha consciência, eu consigo, se alguém está na minha casa agora, e, sei lá, um assaltante, eu vou conseguir me desvencilhar dele, porque eu localizo aonde ele está. A luz me faz perceber que está ali entrando, né? Então, quando eu tenho luz, eu consigo perceber a situação. Mas, quando está tudo muito embolado, nós temos essa luz interna. Então, quando a gente, por exemplo, normalmente isso acontece quando a gente acorda, é mais ao acordar do que no dormir. Que a gente está mudando essa fase da consciência e a gente fica pensando e vem um tanto de imagem na cabeça da gente. Como que a gente consegue ver se, em tese, não tivesse luz lá dentro? Como que aparece a imagem? Se fosse tudo escuridão. Sabe? Então, essa luz, essa força, ela está lá. Então, o que a gente precisa é não deixar que esses cadáveres sucumbam. E o que, na prática, a gente pode trazer como atividades para assoprar, né, essa fogueira que está cheio de cinzas e que não dá para ver a chama, ou seja, que esse elemento ar entrar aí para, né, tirar a poeira e ver as chamas, que atividades práticas você pode sugerir para que intensifique essa chama, essa luz da consciência, para a gente ter mais clareza do que fazer diante da escuridão que a gente está vivendo, essa nebulosidade que a gente está tendo do coletivo? Olha, tudo vai começar por essa coragem. É uma coisa que necessariamente vai partir de dentro, tá? Porque a partir do momento que eu tenho a coragem, eu vou, no mínimo, procurar saída desse lugar que eu estou. Né? Aí, em termos práticos, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer, aí entra o ar de novo.
rodas de conversa, sabe? Porque às vezes eu não consigo ver, porque tem dois tipos de pessoas, basicamente. As pessoas que são mais para fora e as pessoas que são mais para dentro. Então, as pessoas que são mais internalizadas, introspectivas, elas vão conseguir acessar isso aí por elas. É da natureza delas. Só que tem pessoas que, eu acho até que pode ser uma grande maioria, considerando o perfil da população brasileira e nosso jeito de ser, que a gente precisa do contato com o outro para tocar alguma coisa em mim. Eu não consigo fazer, sabe, de uma forma introspectiva. Então, acho que tudo que favorecer o encontro com esse propósito, porque às vezes uma questão que você propõe para ser discutida, e ela seja discutida de forma ampliada e participativa, ali eu vou fazendo, olhando o significado do que as pessoas estão falando e filtrando o que faz sentido para mim. Aí eu vou nomeando e compreendendo essa minha situação. Então, acho que roda de conversa é uma boa alternativa. Essa é a que me vem primeiro assim na cabeça. Agora, a partir do momento que tiver uma questão mais definida, aí a gente pode fazer intervenção em cima de uma questão X, né? O que me vem também, quando a gente está falando desse processo eu comigo mesma, né, que também é um jeito de... Como que eu trago oxigênio, ar, para esse processo que mora em mim, que eu preciso de mais força? Eu tenho a coragem, mas eu não tenho clareza, vamos colocar assim, né? Uhum. E como então buscar clareza? Pois é, então clareza tem a ver com consciência, né? E como esse mundo a consciência? Porque esse mundo aqui do sentimento, ele tem uma consciência de sonho, assim, sabe? Então mas você não tem consciência, você sente aqui, né? Agora tem que trazer a consciência. Aí eu tenho que olhar uma intenção de olhar para esse sentimento e ver em que ele está se conectando. Então, então, eu posso ter alguma coisa prática para fazer, assim, que seja vinda de fora, mas que eu conecte isso que eu estou sentindo e compreenda que está vindo de lá. Se eu não fizer isso, eu não saio dessa semiconsciência aqui, entende? E eu vou... E quando eu conectar o sentimento à questão, ao evento, aí que vai fazer sentido. Porque eu tenho uma série de coisas aqui e algumas questões aqui, né? Então, eu preciso conectar. O que está me fazendo sentir o quê? É aí que tem como eu interferir. Uhum. Sabe? Então, por isso que trabalhar muito esse lugar de autorresponsabilidade, né? Que é muito do que você falou assim. Isso não dá mais esse externo, né? Essa forma que se manifestou, por exemplo, a confusão política, a crise econômica, está acontecendo e ficar só se lamentando da situação que a gente está vivendo contribui para continuar vivendo isso, né? Então, dentro disso que não dá mais, o que há de possibilidades dentro de mim para transformar isso que não dá mais, né? Para poder atuar sobre isso com coragem, para sair desse lugar da lamentação. Então, esse oxigênio, esse ar que pode ajudar a trazer mais fogo, eu vejo que tem também as possibilidades aí de meditar, de ouvir. Vê se o áudio sumiu para outras pessoas, por favor, que a Andréa falou que sumiu. Você está me ouvindo direitinho, Vera? Tô, aham. Ah, tá.
Então, eu vejo que tem práticas que a gente pode desenvolver aí para observar em nós, a gente está atuando de acordo com os nossos sentimentos ou ancorado na nossa consciência? Uhum, uhum. Porque isso aí que você traz uma coisa muito interessante, porque, e tem a ver com com a nossa questão biográfica. Até os 28 anos de idade, a gente recebe tudo que a gente precisa do mundo. Então, tudo. As coisas vão acontecendo de uma forma fluida. A partir dessa idade, dos 28, como eu já tenho todos os recursos, compete a mim transformando esses recursos dentro de mim, porque não vai me vir de fora mais. O que vem de fora é um estímulo para que eu transforme isso que eu tenho dentro de mim. E muitas vezes a gente está emocionalmente nessa idade que antecede aos 28, mesmo que eu esteja com 60 agora, você entendeu? E esperando o que o governo vai trazer, Claro que isso não estou negando as barbaridades que tem, não, sabe? Mas a questão é como que eu transformo alguma coisa que eu já tenho dentro de mim, porque isso não me é dado mais de fora. E essa consciência, para a gente adquirir essa consciência e para ter responsabilidade sobre a gente mesmo e sobre o meio e transformar isso, precisa querer. É uma coisa, o que vem de dentro, né? Então, esse que eu estou querendo que vem de fora para poder consertar, o governo que eu quero que é o perfeito, que não existe, mas enfim, e que, de alguma forma, o que tem aí é reflexo da nossa sociedade, mas se essa sociedade está conscientemente, antes dos 28 anos de idade, emocionalmente, conscientemente, a gente fica só esperando, né? E o que eu posso fazer no meu mundo, no meu universo pequeno? Não vou consertar tudo, não, mas no meu pequeno. Social, né? Que é isso, cada vez mais fica claro o quanto que o coletivo só vai se transformar a partir do indivíduo. É na ação individual de cada um que o todo vai se transformar. Então, a escolha do dia a dia faz toda a diferença para que o coletivo, e não é o mundo, né? Mas é o teu pequeno círculo ali se transformar, né? E por isso que eu acho que a gente vive realidades paralelas. E que isso acontece, assim, quem não percebe isso vai continuar vivendo desse jeito do fora, né? Regida pelo que está fora. Quem escolher viver ancorada no que está dentro e fazendo a tua parte, transformando o seu pequeno mundo, vai viver uma outra realidade, né? Exatamente. Agora, eu acho que cada vez é mais urgente isso, porque cada vez o fora muda mais rápido. As referências não tem muita referência fora mais. Então tá tudo dentro. O tempo está virando atemporal, as realidades estão. O que a gente acha que é uma verdade está se transformando cada vez mais. E a gente está vendo que é tudo muito volátil, efêmero, líquido, como o Bauman coloca, né? A gente precisa achar formas de ancorar a segurança em nós, não no todo, né? Exatamente. E aí, uma coisa que eu fiquei com vontade de voltar um pouco e elaborar mais é assim, como eu enterro o que está morto para eu conseguir gerar vida. Porque eu acho que pode até ter consciência de que morreu, mas entre ter consciência de que morreu e gerar vida e dar espaço, ou seja, enterrar esse morto e viver um luto, para daí conseguir gerar uma vida, colocar uma outra coisa nesse espaço, tem um abismo. Né? Tem, então... E a gente percorre esse abismo, nós temos que percorrer esse abismo, que é o processo de luto. Sabe? Então, nós temos que viver essa perda. Ela não é só intelectiva.
né? Então, eu tenho que viver. E quando eu vivo, eu entro em contato com essa dor. E, inclusive, a gente nega a morte, né? Que existe uma negação aí. E por que a gente nega? Porque a gente tem medo da dor. Então, é normal, é natural negar no primeiro momento? Até que eu comece a perceber alguma força para eu entrar em contato. Então, essa é a função da negação. Para dar um tempo para poder as forças se manifestarem para poder eu entrar em contato com essa dor. Agora, se toda vez que eu encosto na dor, é como se fosse uma panela quente, algo quente. A hora que eu encosto na dor, eu assusto e retraio, eu não vivo essa dor. Então, eu tenho que entrar em contato com ela, sentir ela. E quando isso acontece, a gente vê o processo da alquimia acontecendo. Essa dor, ela vai se transformando numa outra coisa, sabe? Mas eu preciso entrar em contato e viver. Porque se eu fizer tocar e voltar, aí eu vou ficar com medo, porque eu sei que queima, que arde, você entendeu? Não. Tocar e sentir, viver essa dor. E ela vai transformar. Senão fica só fazendo assim, ó, sabe? Tocando e voltando. Né? Então, como que a gente vive esse luto? De forma que a gente entre em contato? Uhum. Assumindo que essa situação não dá mais. Sabe? Primeiro, por isso que tem que eu primeiro entender qual que é essa situação. O que realmente... Qual que é o evento que está me provocando isso? Eu tenho que identificar esse evento. Se eu não identificar, eu não vou conseguir saber. Não vou conseguir trabalhar, que eu não sei o que é. Uhum. Né? Então, e por isso que, às vezes, essas rodas de conversa que a gente pode fazer, virtual, o que for, ela pode, na fala de eu acordar para aquilo que está em mim. E eu me perceber, entendeu? E eu estou falando dessa para fora, considerando que é da natureza do nosso país ser mais para fora. Uhum. Né? Então, não tem uma coisa, um guia de autoajuda, que eu vou falar passo 1, passo 2, passo 3. E cada um lida de uma forma diferente com isso. Ih, travou. A Vera, para vocês também? Oh, voltou. Então, A questão da morte, do luto, ela é pessoal. Não tem uma receita assim para todo mundo, sabe? Uns e vão ter um como luto sair normal, dela? vive Para dar passando pelo abismo. espaço. Tem que viver ela. Tem que viver a dor, passar pelo abismo. Aí você aceita, você consolida a perda. Entendi. Sabe? Então, seria muito bom que tivesse alguma coisa fora para resolver, mas não tem. Né? Porque assim, o que eu percebo é que tem nos meus lutos, se eu me permito também a viver o luto, mas eu me permito viver demais o luto, eu fico no luto e na vítima. Ótimo. Ótima essa questão que você trouxe. Aí é o que a gente chama do luto complicado. Né? Então, existe o luto normal, que é o que a maior parte das pessoas sente, a dor, vai, pá, e ela transforma e passa. A dor passa. Ela sendo vivenciada, ela passa. Agora, se eu fico muito tempo aí tem um fator que precisa ser olhado. Aí tem muitas vezes, aí vai precisar do profissional para ajudar. Ou seja, ajuda externa é necessária para poder sair de uma posição fetal, entre aspas, né? De não conseguir agir, olhar para fora, ficar demais nessa dor, para conseguir buscar espaço, enterrar
velho e entrar no novo. Porque quando ele demora muito tempo, aí é o que a gente chama de luto complicado, sabe? Aí a pessoa, quando a gente vê que está encaminhando para esse cenário, precisa de uma intervenção para ajudar essa pessoa. E para isso tem redes de apoio, sabe? Que trabalham em cima disso aí, em grupo ou individualmente. Então, é para esses casos, que a maior parte dos casos, a gente consegue resolver naturalmente. Passa pelo aquilo, vem outra fase e vamos vivendo assim. Mas tem pessoas que não. Por quanto mais eu for inteira e estiver atuando de acordo com a minha potência, mais fácil é para eu elaborar um luto. Porque eu legitimo a minha vivência, sabe? Então, aquilo que eu vivi valeu a pena até agora. Eu transformo isso em memória. Quando foi uma relação muito meia-boca, com, assim, sabe, mal estabelecida, é onde normalmente tem problema, né? Que interessante você falar isso, né? Ou seja, quanto mais a gente vive, trabalha e oferece a nossa potência, vive de acordo com quem a gente é, mais fácil é a gente se desvencilhar do que passou, do que não está vivo, porque a gente sabe que a gente deu o nosso máximo, né? A gente sabe que a gente fez tudo que a gente pôde, que a gente sai desse lugar do arrependimento e do lugar de eu poderia ter feito mais e não fiz, e por isso que fica nesse lugar, né? Exatamente. Exatamente. Da não vida, né? Não é nem morte. Porque o não fazer, de uma certa forma, é a não vida, mas não é a morte. Pois é. Então, tem questões como essa não vida que você está trazendo aí, ou questões da morte de algum projeto que pode nos impactar, no caso da não vida, não, mas esse de um projeto que morre, mais do que uma morte física. Sabe? O que eu estou querendo dizer? É só que essas mortes que a gente está vivendo e vive sempre, porque a perda é uma coisa inerente à vida, né? Então, é importante que as crianças sejam educadas também com relação à morte, que é com relação a serem frustradas, a perderem no jogo. Aí a gente vai estar educando, né, para que elas aprendam a lidar com essa questão do perder. Porque a nossa sociedade é uma sociedade de ganhadores. Todo mundo tem que fazer tudo, trocentos cursos para ganhar, e as perdas estão todas debaixo do tapete, porque ninguém que perde pode, não aparece, não é valorizado. Então, a gente tem uma cultura que reforça isso. Né? Sim. Eu estou percebendo que, assim, a não vida é viver sem ocupar seu lugar. Né? Então, a gente está aqui com todos os aparatos que a gente tem para ocupar o nosso lugar, a nossa potência, mas se a gente não se apropria dela, a gente vai passar a viver uma vida com muita frustração, muita perda, muito arrependimento, que é o que você está falando, né? Que quanto mais a criança percebe que a perda é inerente à vida, como você trouxe, a gente percebe que se a gente não se posiciona, não se coloca por inteiro com tudo que a gente tem nessa vida, a gente vai se arrepender de não ter inspirado e expirado de forma harmônica, né? E ter ficado aquém de nós mesmos. Eu acho que isso é muito pesado. Né? Acho que essa é a questão. Né? Então, ficar é o que você trouxe da não vida. É como se eu ficasse à margem. Né? A vida está caminhando aqui, eu não entro no fluxo. Um fluxo que tem a ver comigo. Né?
Experimento os rios dos outros e tudo mais, mas não entro no meu. Aí, Sim. realmente... E aí, de novo, né, o quanto é importante a gente buscar nos conhecer melhor as nossas sensações, os nossos pensamentos, para conseguir agir com mais coerência, ocupando o nosso lugar e não regendo a nossa vida pelo outro, né? Senão a gente fica à margem de nós mesmas e vai levar o nosso barco a partir do que o outro diz que é como estar, né? Então, isso eu acho que realmente é, é como se a gente estivesse perdendo a vida. Ela está passando e eu estou perdendo a oportunidade de atuar e de trazer um sentido e um significado para o mundo, né? Com essa individualidade, né? Que sou eu, né? Então, aí tem uma coisa interessante que é o seguinte, é a questão da identidade, né? Então, a gente se constitui pela identidade. Quando a gente nasce, a gente vê a própria carteira de identidade. Tem a nossa fotinho do rosto lá, filiação, nasceu onde, data de nascimento, isso está me constituindo, né? Só que essa identidade, primeiro, ela vem de um contexto, né? Sou filha de quem, nasci aonde, minha digital está lá. Essa digital ela já está me mostrando uma singularidade. Uma singularidade. Esses outros dados também me localizam no espaço, né? Mas chega um determinado ponto da vida que eu preciso sair da minha identidade na direção da minha individualidade. Que é isso que nós estamos falando. E às vezes o que a gente não consegue é fazer essa travessia, sabe? E fica lá se identificando que eu sou a mulher de fulano de tal, eu sou filha de fulano de tal, que nasci não sei aonde, trabalho não sei tudo em aonde. relação que me identifica, né? E a minha individualidade vai ficando empobrecida, né? Eu não valorizo. Então, tudo que a gente olha é o que cresce. Tudo que a gente está atento. Por isso que na estrada, quando a gente está dirigindo, a gente não olha para o carro que está vindo, senão a gente vai em cima dele. Não é verdade? Então, eu tenho que olhar para isso, eu tenho que olhar para esse, que tem sempre um vir a ser dentro de mim. Então, quando a coisa morre, é um projeto, é uma parte que morreu, mas a fonte continua lá. Né? Então, às vezes eu formato ou reformato, às vezes não é uma morte, é o que você estava falando, só está desidratado. Se ele está só desidratado, eu vou alimentar, vai reagir. Tem como eu alimentar. Mas quando eu não tenho um alimento que é capaz de hidratar e trazer vida para esse projeto de vida, enfim, então eu preciso de realizar essa morte para poder me libertar. Ai, eu tô com uma sensação tão boa, assim, de olhar para, assim, que a identidade, viver conforme o que nos identifica, é ficar à margem de nós mesmos. Para entrar num lugar que é viver a vida conforme quem eu sou, e não o que estou em relação. E isso traz vida, porque quanto mais a gente fica num lugar de viver a vida de acordo com o que a gente se identifica, fica muito para quem do externo, do contexto, e não do que está dentro do indivíduo, de quem eu sou, de quem eu estou, né? Então, essa travessia da identidade para a individualidade me parece necessária nesse momento. O Instagram acabou de avisar que a gente tem 30 segundos, então, para terminar, queria que você me trouxesse uma frase de como começar esse momento.
como começar esse momento. 10 segundos, Vera! Acredita! Acredita! Algo vive em você, sabe?